Bom dia a todos. Bom dia. Sou o vereador Derli e atual presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para realizar a audiência pública para a apresentação do relatório detalhado do terceiro quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Hortolândia. Quero agradecer aqui a presença do diretor de Vigilância Sanitária, senhor Estivale, e em nome dele eu cumprimento todos os servidores e heróis da Secretaria de Saúde. Convido para compor a mesa, Estivale. Agradeço também a presença dos conselheiros de saúde também aqui presentes. Eu convido o servidor desta casa, Helder Cruz, para fazer a oração para iniciarmos os trabalhos dessa manhã. Vamos nos colocar de pé, por favor? Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para discutir e debater e melhorar a saúde da nossa cidade. Te pedimos a bênção e a proteção e a ciência para cada um de nós, para que nós possamos fazer o melhor. É o que te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhores presentes, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Derli de Jesus Atanásio Bueno, Luiz Carlos Silva Meira, Edivaldo Souza Araújo e a vereadora Márcia Cristina Campos, tenho a honra imensa e satisfação de declarar aberta a presente audiência pública. A apresentação dos relatórios da atividade da Secretaria de Saúde é sempre um momento importante para que se possa tirar dúvidas e entender melhor a gestão da saúde no município, sobretudo neste momento de pandemia que ainda estamos vivendo. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos. E passo a palavra ao diretor Estivale. Bom dia, vereador, bom dia a todos, bom dia ao conselho presente aí. Eu acho que a gente tem a apresentação rápida, hoje nós estamos, inclusive, sem ar, né? O que gera mais um desconforto nesse momento, mas a Cidinha vai trazer a apresentação toda nossa hoje, que já foi feita ao Conselho Municipal de Saúde, né? E a gente está trazendo agora para a Câmara, para aprovação e para que a gente possa estar encaminhando ao Ministério da Saúde, né, seguindo a sequência que deve ser feita em relação ao terceiro quadrimestre do ano de 2021, um ano de pandemia ainda, um ano que nós, como você disse, os funcionários da saúde heroicamente se mantiveram trabalhando o tempo todo, mesmo com as baixas que a gente teve, né, por doença também, por contaminação, mas que mantiveram o atendimento em todas as áreas praticamente e iniciaram também no ano passado a vacinação, o que tem trazido um resultado muito positivo, né, reduzindo drasticamente o número de casos graves e óbito no município. Mas toda a apresentação e as dificuldades que a gente passa por ser uma secretaria que acaba tendo uma quantidade grande de variáveis que não são ligadas diretamente à saúde, mas que desembocam na saúde, né? Como, por exemplo, a questão da fome, da desnutrição, as questões de saneamento básico, a questão de emprego, tudo isso acaba gerando problemas para a saúde, acaba gerando desnutridos, acaba gerando complicações que vêm para a área da saúde. E isso acaba gerando uma necessidade de uma cobertura, de um atendimento em diversas áreas e um gasto muito grande. Por isso, a importância dos profissionais estarem atuando, trabalhando
e com financiamento adequado, coisa que nós não temos do governo federal e do governo estadual, né? E um gasto muito grande do governo municipal nessa área aí, que devia ser em torno de 15% e acaba ficando em 25%, 28%. Mas a gente vai fazer a apresentação e ter os números mais claros, né? Eu acho que a gente poderia devolver a palavra ao senhor para chamar a Cidinha. Vou chamar a Cidinha para fazer a apresentação. Bem-vinda, Cidinha. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2021, né, em atendimento à Lei Complementar 141. Nessa primeira tela, como de costume, a gente traz a identificação do município, da Secretaria de Saúde, né, o nome do secretário adjunto, os dados do Conselho de Saúde, né, o seu presidente, e os dados do Plano Municipal de Saúde vigente até 2021, o atual plano, né, que a gente tratava até 31 de dezembro. A gente sempre ressalta que as informações se dão de forma preliminar, tendo em vista alguns fechamentos de sistema que ainda não se deram por completo. A gente começa também falando nesse relatório do enfrentamento à pandemia, como nos últimos quadrimestres. A gente traz aí uma extensa lista de todos os decretos, as legislações que nortearam, né, o processo de trabalho durante a pandemia. As principais legislações, ordens de serviço e os decretos municipais. Na sequência também, a Secretaria elencou aqui as principais ações que foram realizadas por conta do Covid, desde a criação do comitê lá em 2020, né, gestão orçamentária, as principais ações de vigilância epidemiológica, a manutenção dos leitos na unidade respiratória, a manutenção também dos leitos de UTI, toda a criação das normas e dados sanitários, monitoramento dos casos e, né, além de todas ao controle dos casos suspeitos, aí a principal ação, que é a ação de vacinação, né, a testagem e a capacitação dos profissionais para esse momento diferente. Aí alguns dados também referente ao final de dezembro, já que a gente está falando do terceiro quadrimestre de 2021, né, o número de casos, né, os óbitos confirmados por Covid, os casos descartados. Na tela ao lado a gente vê o número de vacina, né, a gente fechou em 31 de dezembro com mais de 392 mil doses aplicadas da vacinação contra o Covid, nos públicos, né, que estavam vacinando até aquele momento. Esses dois gráficos é a questão dos óbitos por Covid. A gente tem aí do total de óbitos por Covid, 60%, um pouco mais de 60% na população masculina, 39,58% na população feminina. Quando a gente olha a peticinha do lado, a gente vê que 42% de todos esses óbitos aconteceram no primeiro quadrimestre de 2021,
reduzindo, né, gradativamente no segundo e no terceiro quadrimestre, em função da vacinação, né? À medida que a vacinação foi avançando, a gente vê o número de óbitos diminuindo, né? Esse gráfico é bem claro. Nesse outro gráfico, a gente observa também os óbitos por faixa etária, né? O vermelhinho são os óbitos de 2021. A gente também observa a mesma coisa, que na faixa etária mais idosa, ele foi diminuindo, né? À medida que a população foi sendo vacinada. Agora, a gente passa a falar dos recursos financeiros. A primeira tela é a composição do orçamento da Secretaria de Saúde. A gente tem um orçamento atualizado em 2021 de R$ 290.071.905,44, R$ 188.206.750 do Tesouro Municipal e um pouco mais de 69 milhões da União, um pouco mais de 12 milhões do Estado, 326 mil de doações da empresa Confibra, um pouco mais de 4 milhões e 800 de operações de crédito e 14 milhões 975 mil de emendas parlamentares. Aqui o gráfico que demonstra essa composição do orçamento, a gente vê que a grande fatia, de um pouco mais de 64%, é recurso do Tesouro Municipal, né? Um pouco mais de 23% da União, e os demais fatias menores, a composição dos demais recursos que ingressaram. Essa tela, as principais receitas que compõem a base para a gente calcular os 15% que deveriam ser aplicados na saúde. A gente trouxe, além do primeiro e segundo quadrimestre, para a gente enxergar a composição inteira da receita, a comparação de 20 com 21, né? IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, ICMS, PVA, toda a composição das receitas e transferências fizeram no terceiro quadrimestre R$ 266.384.544, um total no ano de R$ 694.142.356. Aqui as principais receitas e transferências do SUS. A gente também trouxe os 3 quadrimestres para fazer o fechamento do ano. Então, essa composição entre os recursos da atenção básica, da média e alta complexidade, da assistência farmacêutica, algumas emendas, os recursos da atenção primária estadual. A composição desse recurso fechou o ano em R$ 95.235.188. Dessas receitas, a gente pensou aqui nesse quadro as receitas que vieram para a Covid, né? No quadrimestre foi um pouco mais de 4.200.000 e no total do ano 10.961.374. Essa telinha é uma telinha que a gente faz avaliação da receita em relação aos gastos com saúde. Então, a gente tem lá, como a gente olhou na tela de trás, um pouco mais de 694 milhões, né, de receita. Se a prefeitura aplicasse 15% em saúde, a gente teria gasto, então, 104 milhões, né, que é o que deveria ter sido aplicado na saúde, mas o município finalizou o ano de 2021 com uma despesa de R$ 259.328.247 aplicados na saúde. Com o recurso próprio do município, foram R$ 178.381.197, um percentual de aplicação de 25,70%, que significa R$ 1.107,02 habitante ano, e só com recurso próprio, um pouco mais de R$ 761 habitante ano. Acho que
Eu pulei mais de um, vamos lá. Aqui esse quadro é o quadro da despesa liquidada, né? Então, dos 257 milhões que a gente viu, né, que a gente gastou com saúde, 105 milhões e 89 mil foi com a folha de pagamento, 4 milhões e 600 mil apoio ao servidor, né, gastos com a cesta básica, plano de saúde e vale transporte, 116 milhões 887 mil com o contrato de gestão. Aí a gente tem as outras despesas, né? Um pouco mais de 2 milhões com exames médicos, 2 milhões e 700 com transporte, 1 milhão 552 com sentenças judiciais, serviço de limpeza, locação de imóvel, enfim, a gente traz as principais despesas da saúde, né, ali listadas, e abaixo umas notas explicativas, né, notas explicativas com detalhamento do que são os outros serviços, os materiais de consumo que a gente comprou no quadrimestre referente ao ano de 2021. A gente também detalhou um pouquinho a questão do gasto com Covid, também pensamos as despesas com Covid, né? Recursos que foram utilizados dentro do contrato de gestão, onde estão os leitos de UTI, de suporte ventilatório, compra de material de enfermagem e medicamento, de materiais de consumo, como álcool gel, vidros, né, para fazer isolamento, algumas despesas com pessoal, né, de fortalecimento das equipes pós-Covid, serviços como serviço de hemodiálise no leito, que o município contratou também para atendimento aos seus pacientes, e alguns materiais permanentes, né, que compuseram uma despesa de R$ 13.472.958. Essa próxima tela são os repasses para o contrato de gestão. No quadrimestre, a gente fez repasses em setembro de 10.888.000, em outubro de 10.242.000, em novembro também 10.888.000, e em dezembro 13.063.000, que tem aí um ajuste por conta do 13º, dos servidores que estão dentro do contrato, né, a totalização do repasse no contrato de 116 milhões, como a gente viu também lá na tela das despesas. Esse relatório é a previsão, né, as despesas previstas dentro do contrato de gestão por seus grupos, né, por categorias, né, categoria da despesa. Então, as despesas que estão previstas dentro do contrato, porque como contrato eles só vão prestar conta, a gente faz o repasse, a prestação de conta se dá depois de algum tempo. Então, existe um plano de trabalho a ser cumprido e a previsão está nesse relatório, né? O valor com despesa de pessoal, material de consumo, outros materiais diversos, despesas gerais também de água, luz, telefonia, e os outros contratos que são os contratos mais assistenciais, né? De lavanderia, contratação da equipe médica, medicamentos, material de enfermagem, enfim, todos listados aí, que fazem a composição dos 10.888.000, que é o valor do repasse. Aí a gente para um pouco de falar de recurso financeiro, vamos falar dos indicadores de saúde, também em cumprimento ao que determina a Lei 141. O primeiro indicador é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. No ano de 2021, as duas últimas barrinhas do gráfico, a gente vê o vermelho, é o parto normal, quando a gente olha para os nossos nascidos, no SUS e na saúde suplementar, e o azulzinho é só o parto normal no Hospital Mário Covas. Então, a gente tem um pouco mais de 35% de proporção de parto normal, quando a gente olha também a saúde suplementar, e a gente tem 48%, né, quase 49% de parto normal no Hospital Mário Covas. Atenção ao pré-natal e ao parto, a proporção de gravidez na adolescência, né, que são aquelas mãezinhas que tiveram bebês com menos de 20 anos, a gente tem no ano de 2021, 7,57% das nossas mãezinhas tiveram bebês até 20 anos, né, 19 anos e 11 meses.
No quadrinho ao lado, a gente vê a proporção de mães que realizaram 7 consultas e mais. A gente tem um pouco mais, né, quase 83% de mães realizaram as consultas, 7 consultas e mais de pré-natal no ano de 2021. Nessa tela, o coeficiente de mortalidade infantil. No ano de 2021, a gente tem 10,97 para 1.000 nascidos vivos, né? Essa taxa é uma taxa para 1.000 nascidos vivos, então a gente tem 10,97 para cada 1.000 nascidos vivos. A gente tem uma taxa um pouquinho maior do que 2020, mas esses dados também são dados que ainda serão atualizados e a gente depois traz um pouco mais atualizado assim que tiver disponibilizado. Acho que eu esqueci um indicador aqui, que é a distribuição de óbitos maternos. Em 2021, a gente não registrou nenhum óbito materno. Tem alguns óbitos que estão em investigação, mas ainda não foram classificados como óbito materno. Essa próxima tela, as principais causas de mortalidade. A gente teve, então, lá no último bloquinho, né? A mortalidade em 2021, a gente teve um aumento, né, bem importante do número de óbitos em 2021. A gente fechou o ano com 1.834 óbitos, que ainda pode sofrer alguma alteração. Né, a principal faixinha aqui embaixo é a vermelha, né, que são as doenças infecciosas e parasitárias, que é aí que estão os pacientes acometidos pela Covid. Aqui as causas externas, aí a gente vê uma diminuição, né? A gente teve no ano de 2021 41 óbitos relacionados a causas externas, sejam elas acidentes, homicídios, suicídios, né? No gráfico de baixo a gente vê o azulzinho, os acidentes de trânsito, os homicídios, as quedas, os suicídios, né? Menor do que nos anos anteriores. Esse próximo indicador é a linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem no primeiro gráfico de barras o total de óbitos no azul, os óbitos pelas doenças crônicas não transmissíveis no laranja, né, na população de 30 a 69 anos, que são aqueles óbitos que a gente diz que são precoces, né, já que é num público jovem. E os óbitos, desculpa, na faixa etária são laranja. O verdinho é pelas doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, aquelas do aparelho circulatório, diabetes, as neoplasias e as doenças respiratórias crônicas. No quadro ao lado, a gente vê a distribuição exatamente por essas causas, né? A gente vê o azul, são as doenças do aparelho circulatório, onde estão lá os AVCs, os infartos, né? O diabetes é o verdinho e o vermelhinho as neoplasias. Nessa tela é a morbidade hospitalar, são as principais causas das nossas internações. Quando a gente olha essa informação, a gente exclui os partos, né? De todas as internações, a gente exclui os partos. Tivemos em 2021, excluindo os partos, um pouco mais de 7.200 internações. 853 foram por causas sensíveis à atenção básica, que são aquelas causas que a gente poderia cuidar e tratar na nossa rede básica de saúde, né? No gráfico de pizza, a gente observa o número de internações, e esse dado é até novembro, já que os dados de dezembro ainda não estavam disponíveis no Ministério da Saúde. Que 46%, né, das nossas internações aconteceram no nosso hospital, né? Em Hortolândia, o azul, a maior fatia, a gente acabou atendendo dentro do próprio município. E aqui as internações pelas causas, né, do CID-10, né? A gente vê o primeiro bloco vermelhinho aqui embaixo, são as internações de gravidez, parto e puerpério. Doenças infecciosas e parasitárias é o verdinho, né, que também, reforçando que é onde estão as internações pelos pacientes acometidos de Covid, né, e as outras causas, né, do aparelho circulatório, digestivo, enfim.
Aí a gente vê o total de internações, aí estão incluindo os partos, né, que é a parte vermelhinha. Então, a gente tem aí 8.755 internações no total, lembrando que são dados até novembro, né, a gente tá sem o dado de dezembro nessa informação. E agora a gente passa a falar da rede de saúde, né, dos dados referentes às principais ações e serviços de saúde na nossa rede de saúde, começando pela atenção básica. A gente tem na atenção básica, no terceiro quadrimestre, um pouco mais de 19.337 atendimentos mensal, né, uma cobertura populacional em atenção básica de 61,34%. Quando a gente olha a cobertura pela estratégia de saúde da família, 41,85%. Essa tela a gente fala das principais ações, né, a retomada do trabalho das equipes, né, frente ao Covid. A gente elencou algumas ações do grupo de tabagismo, né, que foi um grupo que tem trabalhado bastante, o trabalho das equipes com relação à vacinação. As nossas equipes de atenção básica estão muito empenhadas na vacinação da nossa população. A gente também trouxe algumas fotos que demonstram, né, as principais atividades, alguns grupos de atividades do Setembro Amarelo, algumas reuniões das equipes nas unidades de saúde e algumas ações também de vacinação, né? A gente tem fizemos até o final do ano vacinas no drive-thru, né? Estamos fazendo vacinas aos finais de semana. Estamos intensificando, né, desde então, todas as ações de vacinação. Aqui, ainda na atenção básica, a questão da saúde bucal. A gente tem, no terceiro quadrimestre, um pouco mais de 1.700 pacientes atendidos em saúde bucal, pouco mais de 5.100 procedimentos. No CEL, também, 319 procedimentos em endodontia, 27 em pério e 82 pacientes portadores de necessidade especial. Isso é uma média mês, né, de atendimentos de odonto. Né, odonto, como são procedimentos bastante invasivos, né, a gente faz uma retomada parcial e gradual dos atendimentos, com bastante cuidado, né, com relação ao Covid. Aqui, nessa tela, ainda na atenção básica, são as informações dos 3 CAPs, o CAPS Vida, o CAPS I e o CAPS AD, os 3 CAPs municipais. No terceiro quadrimestre, a média mês dos atendimentos, número de usuários ativos de cada serviço, os acolhimentos, né? Acolhimentos realizados, 124 no CAPS Vida, 244 no CAPS AD, 114 no CAPS I, aliás, 114. E 568 usuários ativos no Vida, 94 no AD e 298 no CAPS Infantil. Além de todas as atividades em grupo, né, que aqueles serviços realizam, né? Algumas visitas domiciliares, enfim. Esse gráfico também é o número de usuários em leito, né, no CAPS Vida, né, com o CAPS 24 horas. A gente tem ali em dezembro 13 pacientes, numa média de permanência de 3 dias, né, por paciente. É uma média mês também, né? E aqui as principais ações, né, que o serviço elencou no quadrimestre, né, as ações de reabilitação social, né, algumas ações que foram retomadas, trabalhos com a família, algumas fotos aqui, então, de encontros, né, e capacitações do CAPS, né, atividades terapêuticas. Aqui também, olha, uma oficina de culinária,
outros trabalhos em grupo do CAPES. Um pouco mais de foto aí dos serviços do CAPES. É que quando a gente monta o relatório, a gente recebe tanta foto de atividade que a gente fica até em dúvida de qual escolher. São realmente muitas atividades que a gente traz no sentido de melhor demonstrar as ações que são realizadas no serviço. Aí a gente passa para a atenção especializada. Na atenção especializada, o total geral de atendimento médico e multiprofissional no quadrimestre foi um pouco mais de 20.157. Né? De primeira consulta, a gente teve 1.892, 2.449 consultas de retorno, 4.341 consultas nas especialidades médicas, um pouco mais de 473 curativos de grau 2, que são aqueles mais complexos, 155 pequenas cirurgias e 1.390 cuidados com estomas. Isso tudo é média mês, tá? Então, é um valor mensal, uma média mensal. Aqui também algumas fotos lá do Centro de Especialidades Médicas, uma foto com alguns equipamentos novos de oftalmo que a gente recebeu, né, o início do exame oftalmológico de mapeamento de retina, também com equipamento novo que foi adquirido. Aqui a gente já começa a falar do SER, né, que é o Serviço de Fisioterapia, e o CIER. Aqui a gente tem no terceiro quadrimestre, no Serviço de Reabilitação Física, um pouco mais de 880 atendimentos e 222 consultas, 282 pacientes atendidos, né, em patologias diversas, e 38 pacientes para reabilitação pós-Covid. Também foram realizados 640, né, triagem para tratamento de casos novos no quadrimestre. E a foto traz o lançamento do projeto Vencemos para aqueles pacientes acometidos da Covid. Nessa tela são os dados do CIER, que também faz a composição aí com o SER. Os dados de audiologia clínica. Aí a gente tem um dado um pouquinho prejudicado, porque a gente teve a perda de um profissional que se aposentou, né? E agora a gente já está fazendo a recolocação desse profissional na equipe. Tivemos 623 terapias individuais e 93 outros atendimentos no CIER. A gente tem lá 819, né, usuários ativos, 132 casos novos no quadrimestre, enfim, né, mais algumas reuniões de matriciamento que a gente faz para discussão de casos naquele serviço. Aqui nessa tela os dados do CAISME, do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, um pouco mais de 430 atendimentos entre médico e outros profissionais no quadrimestre, 128 gestantes, né, atendidas lá no CAISME, 211 mulheres atendidas para patologias genitais e mamárias, 1.668 mamografias no quadrimestre. E aí, mais um pouco de foto, né, para a gente também demonstrar as ações que são realizadas naquele serviço, né? A carreta de mamografia, né? O festival de grafite, né, em conjunto com a Secretaria de Cultura. E as informações do SEI, do Centro Especializado em Infectologia. Aí a gente tem, então, né, que são os dados do ANDA, as consultas de nível superior e de médico, um pouco mais de 650 consultas no quadrimestre, pacientes atendidos em outros diagnósticos, como as hepatites e as profilaxias pós-exposição, fizeram um total de 749 pacientes. A gente tem, nesse serviço, 692 pacientes acompanhados, né, pacientes ativos no serviço, 875 pacientes acompanhados foram acompanhados na farmácia, tiveram dispensação na farmácia nesse quadrimestre, 1.125 testes rápidos,
e outros testes realizados também no município, um pouco mais de 11 mil, né? Para HIV, sífilis, hepatites, enfim. E também a entrega de 180 cestas básicas para pacientes que fazem acompanhamento no ambulatório, através de um programa que existe no ambulatório. Aqui um pouco mais de foto do centro especializado. E a gente passa a falar da atenção hospitalar. Aqui são as internações, então, no Hospital Mário Covas. A gente também trouxe o primeiro, o segundo e o terceiro quadrimestre. No terceiro quadrimestre, entre as especialidades cirúrgica, obstétrica, clínica médica e pediátrica, totalizou 349 internações, na média mês. Né, quando a gente olha o dado aberto, aqui no gráfico de baixo, a gente vê, né, que ela oscila um pouco, né, 379, 432, 338, mas essa é a média, 349 internações por mês, dentre as especialidades também que foram aí citadas. Esse gráfico são os dados da unidade respiratória. A gente internou, então, durante o ano de 2021, 1.030 pacientes na nossa unidade respiratória. Ao longo dos meses, né, a gente vê a evolução, né, e a diminuição da internação. Né? É muito interessante que em março, abril, até junho, a gente tem um número de internados bem alto, que é quando a gente tinha também óbitos mais em alta, e a partir da diminuição, que coincide exatamente com o avanço da vacinação. Né? À medida que a vacinação foi aumentando, a gente vê, inclusive, o número de internação caindo. Com relação ao hospital, algumas fotos, algumas ações, né, de prevenção ao suicídio, que foi realizado no hospital, né? Mais algumas ações e capacitações realizadas no nosso hospital. Também o trabalho do mês mundial contra a septicemia, né? Capacitações e atividades realizadas lá na equipe. Algumas ações também da pediatria, né? No processo aí do parto seguro e respeitoso, né? Lá no nosso hospital, equipe bastante envolvida. E nessa tela, os principais atendimentos do PADO, né, do Programa de Atendimento Domiciliar. No terceiro quadrimestre, né, as equipes que compõem o PADO realizaram um pouco mais de 800 atendimentos, foram distribuídas 7.700 unidades de fralda, um pouco mais de 1.000 dietas artesanais e suplementos, 251 pacientes fizeram uso de oxigênio, CPAP ou BIPAP. A gente tem 165 pacientes ativos, né, acompanhados pelo PADO atualmente, né, em dezembro de 21, no caso. 16 pacientes novos foram admitidos nesse período, 59 altas foram compartilhadas, né, com o hospital e as UBSs do território. E esse serviço é um serviço que a gente enfatiza que ele não parou, né? Mesmo durante a pandemia, é um serviço que não conseguiu parar ou diminuir por conta do perfil dos pacientes que a gente ali atende. Agora nós vamos para a rede de urgência e emergência. Os principais atendimentos nas nossas 3 UPAs, né? A UPA Amanda, Nova Hortolândia e Rosolém, os atendimentos clínicos, né, em azulzinho, e o vermelhinho no atendimento pediátrico. Na UPA Nova Hortolândia, a gente vê que não tem essa separação, porque a gente vinha num processo de atendimento ao paciente COVID naquela unidade, então a gente remanejou o atendimento pediátrico para as outras unidades. No gráfico ao lado, os gráficos de pizza demonstram a classificação de risco das 3 unidades, né? A gente ainda tem uma procura bem importante de pacientes azul e vermelho, né? Que não tem tanta urgência. No serviço nosso de urgência e emergência, a gente tem esse perfil.
Aqui os dados do pronto-socorro municipal, né, no terceiro quadrimestre, né, a gente vê uma informação de um pouco mais de 8.700 atendimentos no pronto-socorro do Mário Covas, também distribuídos dentro das especialidades. E a classificação de risco não muda muito, a gente vê uma classificação de risco bem vermelha e azul para os atendimentos no nosso pronto-socorro. A gente vê que só um pouco mais de 2% são pacientes urgentes, né, aqueles pacientes que a gente considera vermelho, e um pouco mais de 8% amarelo. Né? Os pacientes que realmente ingressam no pronto-socorro com urgência é essas duas fatias, né, a amarela e a vermelha. Aqui são as informações do SAMU, né, os dados referentes aos 3 quadrimestres. O azulzinho é o primeiro e o verdinho é o terceiro. Então, um pouco mais de 2.600 atendimentos de chamadas, um pouco mais de 1.000 regulação e 113 atendimentos só de orientação, que não precisou o envio da ambulância. Aqui são algumas fotos também de capacitações realizadas pelo SAMU. A gente teve um curso especial, né, para tripulantes, que veio um pessoal da Marinha, né, que realizou a capacitação. E a gente entra agora nos dados da vigilância em saúde. Na vigilância, a gente traz a primeira informação, que é a cobertura vacinal, né? A gente tem coberturas importantes, acima de 80%, 90%, né? na nossa população, nos diversos imunobiológicos, né? Pentavalente, pneumo, pólio, tríplice viral. A vacinação de influenza, no quadro ao lado, a gente fez um pouco mais de 37.400 doses de vacina de influenza no ano de 2021, dentro dos seus públicos, né? Essa próxima tela são as notificações e os casos de arboviroses no município. A gente teve, em 2021, 2 casos notificados para chikungunya, 137, né, no terceiro quadrimestre para dengue, 12 positivaram para dengue, para chikungunya nenhum. Outras ações da vigilância em saúde, né, aqui a parte das zoonoses. A gente vê o número de visitas para controle das arboviroses, né? As rotinas de casa a casa, né? Um pouco mais de 49.000 visitas para casa a casa, mais de 10.000 casas visitadas em mutirão. Teve também ações de avaliação de densidade larvária, né? Alguns bloqueios contra o criadouro, algumas visitas referente a atendimentos e denúncias que a vigilância recebe de escorpião, morcego, ratos, enfim, 385 a média do quadrimestre. Aqui também algumas fotos para demonstrar as principais atividades da vigilância, né? Controle ali de roedores, né? O controle das arboviroses. E aqui a gente traz também as principais ações e capacitações que a vigilância realizou no quadrimestre, o recebimento do prêmio de taxa de incidência do tuberculose, né, que a gente realizou 85%, né, de cura dos nossos pacientes, é um indicador bem importante. A gente fez também o acompanhamento nas ILPIs, né, dos funcionários e pacientes. A principal atividade, eu acho que desse grupo de vigilância desde a pandemia é o controle da doença, a vacinação, né, que é uma ação bem importante que a gente tem que citar muitas vezes para a gente mesmo não esquecer o quão importante é para toda a população, né? E a partir daqui, então, algumas capacitações, algumas participações da vigilância
em atualizações. A gente teve muita atualização e capacitações por conta da Covid, principalmente, né? São vários aí, capacitações de atendimento antirrábico, de febre amarela. Daí a gente traz aqui as fotinhas para a gente ver, né? Olha lá. Atendimento com as nossas unidades de saúde, capacitações que a gente recebe e depois replica para a rede, enfim. E aqui desculpa. Deixa eu voltar aqui. As ações da vigilância sanitária, né? As licenças emitidas no quadrimestre, um pouco mais de 130, os LTAs, as coletas de água, alguns atendimentos de demanda do Ministério Público do Trabalho, né? 367 ações da vigilância sanitária. E apoio à gestão e administrativo, nós estamos quase acabando. Primeira tela, a gente demonstra o número de consultas que passam pelo processo da regulação, que são reguladas pelo município. A oferta no ano foi de um pouco mais de 20.108, e as que a DRS ofertou, um pouco mais de 1.880 consultas, né? Com relação aos exames, a gente tem uma oferta de 32.179 exames que passam pelo processo de regulação, e os que são ofertados pelo Estado, 902. Essa é uma totalização do ano. Esse gráfico são os exames de análises clínicas, os exames laboratoriais. A gente realizou no quadrimestre 38.000, né, mensal, 38.000 a média mês dos exames realizados em toda a nossa rede, incluindo os que a gente oferta para o sistema prisional. E aqui, com relação ao administrativo, a gente traz todas as ações burocráticas e administrativas que foram realizadas pela Secretaria para garantir, né, o alcance dessas metas e das ações que nós realizamos durante o quadrimestre e o ano todo de 2021. 452 aquisições por registro de preço, mais de 600 entregas realizadas pela Central de Abastecimento da Saúde, 66 novas compras emitidas, requisições de compras emitidas. Fizemos também algumas compras específicas para a Covid. A gente fez também mais de 173 manutenções, né, nas nossas unidades. Um pouco mais de 5.900 transportes, né? A gente, inclusive, recebeu 2 veículos, né, que está nessa foto, da Secretaria de Estado, doação da Secretaria de Estado para o município, para realizar transporte sanitário. Firmamos também um pouco mais de 127 exatamente, atas de registro de preço novas para as aquisições da Secretaria de Saúde, 43 contratos públicos, né, firmados no quadrimestre, alguns aditivos também, 16 termos aditivos, a distribuição e a organização das nossas farmácias. Acho que eu pulei um. É isso. Não, acho que não. Acho que nós terminamos. Então, análise e consideração final, né? A gente termina, então, o relatório detalhado do terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro, da Secretaria de Saúde, que é um instrumento aí de prestação de contas. A gente gostaria de ressaltar que o mesmo material foi apresentado ao Conselho de Saúde e foi devidamente apreciado e aprovado por unanimidade. Também apresentamos os dados fiscais na Comissão Fiscal do Conselho de Saúde, né, em atendimento com a Lei Complementar 141. Tá? A Secretaria de Saúde agradece, né, em nome de todos os servidores, e ficamos à disposição se tiver alguma dúvida.
Finalizando os trabalhos, eu agradeço, Cidinha, aí pela brilhante apresentação, Estivale, pelo comparecimento. Agradeço aí a presença de todos, cumprimento e dou parabéns aí a toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho e trabalho nesses meses aí tão árduos. E declaro finalizada essa audiência e colocando a Câmara à disposição de vocês, tá? A todos, o meu muito obrigado e bom dia. Valeu.